Olá, seja bem-vindo, espero que você esteja bem. Bom, na aula passada, no encontro passado, a gente falou sobre rapport, né? Sobre sintonia, conexão, como a gente criar uma sintonia com a outra pessoa, né? É importante porque sem rapport, sem sintonia, sem conexão, é difícil ou desafiador você ter um relacionamento, você vender algo, você delegar algo, você liderar, você negociar. Então, o rapport é muito importante, se colocar no lugar do outro, tá? Mas, além daquelas técnicas, daquela forma de fazer, de criar rapport, hoje eu vou trazer para vocês as posições perceptuais, que é uma ferramenta da PNL para você conseguir, de fato, entender a outra pessoa. Que eu entendo é muito desafiador. É muito difícil, nós somos seres humanos, cada um foi criado, educado de uma forma. Então você entender por que outra pessoa não te entende, ou algumas informações que, alguns comportamentos, algumas falas que não entram na sua mente, né? Você não consegue digerir da outra pessoa. Por que isso? Porque cada um tem um mapa de mundo, né? Cada um tem uma visão de mundo, uma percepção, foi criado, educado de forma diferente. Por isso que é desafiador, né? Esse entendimento. E essa ferramenta, posições perceptuais, ela entra já para você aperfeiçoar muito bem isso. Então, cada um tem um mapa. E John Grinder e Judith Delosier, eles o John Grinder foi também um co-criador da PNL, ele junto com o Bender desenvolveram muitas ferramentas, né? Eles que impulsionaram a PNL. E a esposa dele, Judith Delosier, eles desenvolveram essa ferramenta de posições perceptuais. Tá? Então, o que é isso? Vamos lá. Então, eu tenho um mapa do mundo, né? Eu tenho uma visão do mundo. Eu tenho uma percepção sobre algo. Então, você vai, por exemplo, a gente vai no cinema, duas pessoas. Cada um tem um entendimento. Um sai gostando, o outro não sai gostando. Por que isso? Porque cada um tem valores diferentes, tem desejos diferentes, experiências diferentes, tomou decisões diferentes. Então, às vezes você dizer para mim, a sociedade não é legal. Talvez sim, talvez não. Talvez você tenha passado por uma situação onde você acredita que sociedade não seja bom. Mas para outra pessoa, ou para mim, talvez eu não entenda isso. Então, olha só. Então, numa comunicação, cada um tem o seu mundo e a sua visão, suas crenças, né, seus valores. Então, como é que você consegue refinar isso? Como é que você consegue entender um pouco sobre o outro? Não só ouvir, mas ouvir, entender, perceber, empatia, se colocar realmente no lugar do outro. Como é possível isso? Então nós temos três visões do mundo, tá? A Judith Delosier e o John Grinder, eles perceberam que nós temos três visões do mundo, né? Três percepções. Então eu tenho a primeira percepção, a minha, do meu mapa, que seria a primeira pessoa. Então é quando eu olho para aquilo e falo, olha, eu acredito que eu estou falando de mim, né? Eu quero isso para mim, olha, eu vou fazer isso aqui com o meu objetivo, uma meta. Ou seja, eu estou focado no meu eu, na primeira pessoa, que sou eu. Essa é a primeira pessoa. Tá? A segunda pessoa seria o outro, pensar no outro realmente. Então vamos lá, tem pessoas que elas se colocam muito no lugar da outra pessoa. São aquelas pessoas que têm sentimentos, são frágeis em relação ao que acontece com as outras pessoas, que vivem para as outras pessoas, se dedicam muito para o outro. Tá? Então essa é a segunda pessoa, ou seja, está sempre pensando no outro. E depois tem uma terceira posição, ou percepção, que ela é a neutra, a terceira posição. Seria como você observar o mundo ou as coisas de uma posição como se fosse uma câmera. Então você, por exemplo, você olha a situação, vamos dizer que você tem um relacionamento com alguém, então você pega e olha você e outra pessoa se relacionando. Você tem uma visão mais racional, né? Uma visão mais neutra daquela situação. Olha só, então quando você está na primeira posição, você está com o seu mundo, com as suas emoções, ok? Quando você está no lugar do outro, você está dragando, você está absorvendo as emoções do outro, se colocando no lugar do outro. E quando você está numa posição neutra, na terceira posição, você tem a visão dos dois. Então você consegue perceber melhor. É como você
quem joga, pratica algum esporte ou joga futebol, na arquibancada você tem essa terceira visão. Você consegue ver o que você faria, o que o outro faria, né? O que poderia ser feito. Mas lá dentro é diferente, porque você está vivenciando aquilo lá. Ou quando você assiste uma palestra de você mesmo, uma comunicação, você enxerga mais racionalmente de fora da terceira posição. Então olha só, ficar muito na primeira posição. Qual que é o problema ou o desafio? Você ficar muito na sua posição, na sua opinião, você pode se tornar uma pessoa muito, talvez, egoísta, pensa mais em você, talvez mais arrogante, ele só pensa nele. Não é isso? Conhece pessoas assim? E olha só, eu vou colocar para vocês, cuidado para não julgar essas pessoas, porque elas desenvolveram essa posição lá no passado, na infância. Não é culpa delas, é como ela age com o mundo. A segunda posição, qual é o desafio de você ficar sempre na segunda? É bom porque você se coloca no lugar do outro. Só que se você ficar muito pensando no outro, você não faz nada para você. Né? Você abre mão da sua vida pelo outro. Isso pode ser lá na frente, pode ser algo ruim para você na frente, porque você não pensou em você. Sabe aquelas pessoas que vivem para o outro, aí passa anos, depois me dediquei a vida inteira para a pessoa e agora essa pessoa está assim ou foi embora, porque viveu muito para o outro. Então, nenhum nem o outro. E também a terceira posição é muito importante para você raciocinar, para você entender algumas coisas, né, para você visualizar, planejar, mas também, se você fica muito de longe, você pode se tornar uma pessoa fria, né, porque você não vê com os seus olhos nem com o do outro, você está mais neutro. Né, e é importante para você planejar, para você enxergar uma situação, um sistema, uma empresa, é importante você ter essa visão de fora. Então, as três posições são muito importantes, as três. Tá? Então, o ideal é que a gente, em cada contexto e situação, navegue nas três posições. Tem hora que você tem que pensar em você. Na hora de planejar, de ver sua vida, esquece os outros. Né? Para de ouvir opiniões, assim, vê o que você deseja, verifica se está certo ou não, é isso que você quer e vai embora. Tem hora que você precisa também pensar em outra pessoa, nas pessoas. As pessoas que convivem com você, sua família, filho, pai, marido. Também tem que pensar no outro, né? Nessa união. Afinal, é uma engrenagem só, né? As pessoas, é um convívio social. Tem que pensar, você que lidera, no seu liderado também. Então você tem que pensar no outro, na empresa, no dono da empresa, no teu superior. Às vezes fala, por que ele agiu assim? Mas tem que se colocar no lugar dele também para entender, se você estivesse naquela posição, como é que você agiria? E às vezes é importante você ficar na terceira posição, para você sair da emoção, raciocinar, pensar melhor naquela situação. Então o ideal é navegar nas três posições. É entender como funcionam as três posições. Isso é muito importante. E o que eu vou fazer? Antes de... Se inscreva aqui no canal, não se esqueça. Se você gostou, está gostando, dá um like aí, compartilhe com as pessoas que você acha importante esse conhecimento. E só para fechar aqui, então vocês entenderam que existem três posições, três formas de olhar o mundo. No seu mundo, você olhando no mundo, pensando no outro, com o olhar do outro, vestindo o sapato do outro, e em uma posição mais neutra, como se estivesse assistindo a um filme. Né? Você consegue avaliar um filme, né? Você consegue enxergar pontos que talvez ali no momento você não se acontecesse com você, você não conseguiria. Então é importante as três posições. E na próxima encontro, não percam que eu vou trazer a ferramenta de forma pragmática para você aprender a fazer isso. Ela é fantástica, você vai ter muito ganho na sua vida se aprendendo a fazer isso. Eu te garanto, ok? Então, te vejo na próxima. Um beijo no coração, mais do que sucesso, que isso faça diferença na sua vida e das pessoas que você ama. Até mais.